Olá, ouvintes da CBN, estamos aqui para mais um dia da nossa coluna Educação Internacional. Bom, eu hoje vou responder algumas perguntas que eu tenho recebido dos nossos ouvintes relacionados a programa de high school no exterior. E uma pergunta que sempre ocorre e é muito comum as famílias me perguntarem é relacionado ao tempo que o aluno ficou fora. O que acontece com ele aqui no Brasil? Então, se um aluno sai no meio do primeiro ano ou do segundo ano do ensino médio, fica um tempo fazendo um programa de high school, quando ele volta, ele continua de onde ele parou ou ele segue adiante tendo validado o que ele fez fora do Brasil? Bom, essa pergunta ela é muito importante, porque o aluno ele tem o direito por lei a seguir adiante convalidando tudo que ele fez no exterior. Porém, isso tem que ser muito bem cuidado. A gente sempre fala para os pais, para as famílias, que isso não é um programa de férias, é um programa onde há uma legislação por trás e há um currículo que precisa ser seguido. É claro que dificilmente o aluno vai conseguir ter o mesmo conteúdo que ele teria, por exemplo, em matemática, ou que ele estaria vendo aqui no segundo ano, no terceiro bimestre, ele vai ver aonde ele foi. Não é exatamente assim, mas ele precisa fazer um conteúdo de exatas para validar a matemática quando ele voltar. Isso é um exemplo, tá? Então, há uma legislação que garante ao aluno, se ele tiver feito as mesmas áreas equivalentes ao que ele conseguiria, ao que ele teria feito aqui no Brasil, ele consegue validar. Mas isso, de verdade, é importante que tenha uma agência experiente, um agente experiente na hora de montar o currículo do aluno quando ele estiver lá fora, porque com toda certeza essa é uma experiência muito rica, é uma experiência que não é só de conteúdo, mas é de vivência. Então, mandar um filho para estudar em outro idioma, ficar um semestre ou um ano acadêmico numa experiência de high school é muito rico e vai ser muito importante para a vida do seu filho. Mas ela precisa ser muito bem planejada, com pessoas que realmente entendam do assunto, entendam de legislação, não entendam só de vender, não é só a área comercial que conta, mas a área acadêmica. Então, eu acho que assim, buscar um agente comprometido com esse conhecimento vai fazer diferença. E aí, na hora que seu filho voltar com o currículo que ele fez lá, com as disciplinas, com as notas, com a presença, porque ele tem que ser aprovado também no semestre que ele ficou lá fora. Com tudo isso junto, precisa ter uma validação do consulado brasileiro no país em que o seu filho estudou e automaticamente isso será validado aqui no Brasil. Será validado por dois caminhos. Primeiro, se o seu filho não tiver concluído ainda o ensino médio, ou seja, se ele voltar para o Brasil para se matricular ainda numa escola e continuar o terceiro ano aqui no Brasil, isso precisa ser validado e entregue na escola, e quem vai fazer essa validação é a diretoria de ensino junto com a escola do seu filho. Mas, de novo, esse documento precisa ser reconhecido pelas autoridades brasileiras do país em que seu filho fez. Se o seu filho já tiver concluído o terceiro ano, ou seja, ele foi para fazer o último ano e, portanto, no terceiro ano ele está fazendo fora do Brasil e quando ele volta ele não vai continuar aqui no Brasil, porque supostamente ele já fez um semestre ou um ano que seria o conclusivo do ensino médio aqui do Brasil, você precisa validar isso direto na diretoria de ensino próxima a que pertence o seu endereço, e quem vai fazer essa validação é a própria diretoria, dando por concluído a educação básica do seu filho com o ensino médio válido. Então é um processo um pouco burocrático. A EFIG ajuda os pais e as famílias nessa orientação, caso precisem, e com toda certeza isso vai ser uma experiência incrível, uma experiência
memorável e de muito aprendizagem na vida das crianças. O que precisa, como sempre eu digo, é ser muito bem planejada. Bom, a respeito de high school no exterior, eu tenho muitas outras perguntas aqui para responder para todos os nossos ouvintes, e nas próximas colunas, nas próximas semanas, nós vamos falar sobre isso, e eu vou falando para vocês sobre vários outros itens que eu sei que são dúvidas das famílias, como por exemplo, como as famílias que recebem meus filhos são selecionadas, quais são as responsabilidades e como eu posso ter certeza que meu filho vai ficar num lugar e com segurança. Então, são muitas as dúvidas que a gente tem recebido, e a cada semana a gente vai conversar aqui com vocês, nas próximas semanas, especificamente sobre high school no exterior. Um abraço a vocês e uma boa tarde.